Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Eletrobras na tela, que fechou uma sexta-feira com correção, mas não tirou a semana da alta, né? 1,12% de alta aqui em Elet3, tá bom? E nós temos uma estrutura de alta, mas o mercado talvez não esteja concordando muito com isso. É sobre isso que eu quero falar com vocês, tá bom? Olha lá, ó. Cansou de Eletrobras? Um ano após privatização, é possível vender as ações compradas com o FGTS. Então a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas antes, Eletrobras, hein? Hoje essa matéria, tá? Fitch rebaixa a perspectiva para negativa. Será mesmo? Será que não é uma pegadinha? Toma cuidado, viu? Não se emocione aqui. Claro, deixa o like, se inscreva, compartilhe e comente. Bem-vindo ao Amor ao Dinheiro. Você pode virar membro do canal para me acompanhar muito mais de perto. No botão Seja Membro aqui abaixo do vídeo, e também tem o link na descrição para facilitar a sua vida. Caso você não tenha cartão, você pode virar membro do canal e me acompanhar mais de perto pela Hotmart também, tá? A agência de classificação de risco, Fitch, rebaixou a perspectiva para a Eletrobras de estável para negativa, hein? E reafirmou os ratings de longo prazo em BB-, em moeda local e estrangeira, e AA aqui em escala nacional, tá? O rebaixamento da nota foi divulgado por meio de comunicado divulgado ontem, né, no site da CVM, e a revisão reflete a expectativa de que uma menor geração de caixa proveniente das vendas de energia descontratada nos próximos anos impeça a Eletrobras de reduzir seus índices de alavancagem, conforme esperado, disse a Fitch. A agência também cita elevação de risco envolvendo a usina hidrelétrica de Belo Monte, com dívidas de 14 bilhões de reais, além de incertezas sobre o novo plano de investimentos da companhia e da necessidade de amortizar cerca de 20,4 bilhões em dívidas com vencimento até dezembro de 2024, né? O que eles esquecem, sinceramente falando, é que a Eletrobras tem governo envolvido, né? Por mais que seja privatizado, tem o governo ali, tipo uma Petrobras, né? Tipo uma IRB, né? Tipo outras empresas que têm um governo. É difícil. Se a gente tem a própria Oi, por exemplo, que é uma empresa privada, mas que tem interesse governamental em cima pelo tamanho e pela sua utilidade na sociedade, imagina uma Eletrobras, tá? Então guarda isso por aí e a gente vai lá para o gráfico agora, antes de abordar a última matéria, para quem colocou o FGTS na Elet3, tá? Então, olha, sinceramente falando, o BS, né? A gente tem ali um preço-alvo de 58 pela UBS, se eu não me engano, a gente vai confirmar isso na outra matéria, né? Então a gente tem aqui mais ou menos um percentual de alta de 50% de expectativa de alta do preço atual. Eletrobras, para quem acompanha o canal há um tempo, sabe muito bem que é o meu ativo preferido, basicamente, né? É o ativo da compra óbvia há muito tempo. E a compra óbvia apareceu de novo em março, no gráfico mensal, apontou para o alto. E para quem comprou lá no fechamento de março, se a gente enxergar o ativo lá no 58 daqui a um tempo, com 74,6% de alta é bastante alta, tá? Então, não só apontou para o alto no gráfico mensal, que é justamente o gráfico que importa, né? Fiz até um fundo duplo aqui, esse fundo duplo significa bastante coisa, né? Podemos imaginar o rompimento do 53 muito em breve, na minha opinião. Claro que nós estamos falando aqui muito em breve no gráfico mensal, tá? Nós temos uma paulada em junho, que parece que veio para ficar. Claro que nós criamos uma certa expectativa de tremedeira aqui no gráfico com esse papo da Fitch, a gente vai descobrir isso na segunda-feira, mas talvez aqui nós já tenhamos essa tremedeira na própria sexta-feira, onde ela tá brigando na região de resistência do 39,25, tá bom? Agora, colocou seu FGTS na Eletrobras? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Quem destinou parte do fundo de garantia para ações da elétrica precisou aguardar uma carência de 12 meses, prazo que terminou na quarta-feira, né? Ou seja, você comprou a Eletrobras por R$ 42,00 com o seu FGTS. Vale a pena vender agora? Óbvio que não, né? Segundo, comprou a Eletrobras com o FGTS, você não deveria nem estar prestando atenção nesses 12 meses, né? É um investimento muito mais longínquo, tá? Então, ó, há um ano, terminava a oferta de ações que resultou na privatização da Eletrobras, maior companhia do setor elétrico na América Latina, né? Só isso também já meio que invalida aquela preocupação com o rebaixamento da Fitch também, né? Cerca de 370 mil trabalhadores usaram recursos do FGTS para investir na companhia e a partir de agora podem se desfazer dos papéis se quiserem. Vale lembrar que os fundos, né, que a gente enxergou ali para colocar os FGTS e etc, né, o seu cidadão brasileiro teve a oportunidade de colocar o seu dinheiro, eles também são beneficiados por proventos, tá? Como? Não sei, precisa ver lá, mas provavelmente o valor da cota deve ter inflado minimamente
com pagamento de proventos da Eletrobras, tá? Seguindo as regras da operação, que movimentou um total de 33,7 bilhões na época, quem destinou parte do FGTS para comprar as ações por meio dos fundos aí mútuos de privatização, FMP, esse nome que eu tava querendo lembrar, tava aqui na frente. Tá, os fundos mútuos de privatização, precisou aguardar uma carência de 12 meses antes de resgates. Mas você que colocou dinheiro no FGTS não deveria resgatar agora, tá? Não é recomendação, é só a minha opinião. Só agora é possível solicitar o resgate dos recursos que retornam para a conta do FGTS e não para o bolso do trabalhador, isso é óbvio, isso aqui é sabido, né? Eu espero, em D+5, ou seja, 5 dias após a solicitação, tá bom? Desde dezembro, 6 meses depois da oferta de privatização, já era possível transferir os valores investidos na Eletrobras para outros FMPs, como os que aplicam em Vale, Petrobras ou carteiras livres, mas não era permitido resgatar os recursos dos fundos de ações. Questionavelmente, né, se a gente olhar 6 meses para trás, né, nós temos então uma Eletrobras, 6 meses atrás, a gente está em junho, né, exatamente em junho, então a gente vai pegar dezembro mesmo. A Eletrobras traz uma desvalorização de 7%, né, e uma Vale, por exemplo, traz uma desvalorização de 25%. Mas se a gente olhar para uma Petrobras, talvez, né, a gente vai perceber que ela trouxe uma valorização mais pagamento de proventos. Então, dá para afirmar que se você tivesse transferido suas Eletrobras para uma Petrobras, você teria lucrado, né, até hoje em dia, tá bom? Mas, justamente, o momento da Petrobras passou. No mercado da renda variável, sempre chega o seu momento. Então tenha paciência, tá? Muitos investidores, aliás, optaram por esse caminho. Os 15 FMPs da Eletrobras registravam, então, seus 372 mil cotistas e agora são só 330 mil, né? Enfim, tais recursos ou foram transferidos para outros FMPs ou foram sacados do FGTS nas situações previstas em lei, como demissão, aposentadoria, compra de imóvel ou diagnóstico de doenças graves, por exemplo. E o fluxo de resgates, no entanto, sugere que a maior parte de fato migrou para outros fundos de privatização. O mês com maior saída de recursos da Eletrobras foi dezembro de 2022, justamente, né? Exatamente quando as transferências foram permitidas. Na época, bancos e corretoras criaram fundos de privatização mais sofisticados do que os tipos de monoação. É uma monoação, na verdade, né? Que, como o nome indica, aplicam todo o patrimônio em ações de uma mesma companhia. No lugar disso, lançaram FMPs de carteira livre. Agora, qual que é a minha opinião sobre isso, né? Vamos supor que você é um investidor que tem FGTS. O FGTS aplicado em Eletrobras, ele deveria ser simulado parte da sua carteira. E aí não tem problema ser monoação, porque é só parte da sua carteira. É assim que eu encararia. Acho que é meio óbvio isso. Às vezes é bom falar o óbvio, né? Os primeiros fundos de carteira livre lançados no mercado completaram 6 meses em maio, tiveram retornos positivos nesse período, diferentemente do que aconteceu com as ações da Eletrobras, que é óbvio que caiu, né? E aí, olha lá o que eu falei. Fora isso, há analistas com boas perspectivas para a ex-estatal, a UBS, né? Sei lá, eu acho difícil jogar contra a UBS, tá? Reafirmou, né? Recomendação de compra para ações da Eletrobras, no caso qualquer uma delas, né? Mas colocou ali o pessoal da Elet 6 de R$ 58,00 no lugar de 70, mas ainda com potencial de valorização de 30% em relação às cotações atuais, né? Se a gente pensar em 30% da nossa querida Elet 3, que é a ação ordinária, né? Nesse caso, a gente tem aqui, vamos ver, por acaso, proximidade dos R$ 53,00, tá? Lá pelos 51. O banco segue apostando na perspectiva de aumento dos lucros por meio de ganhos de eficiência e no turnaround pós-privatização, que ainda não foi enxergado, enfim. E para realizar os resgates dos FMPs da Eletrobras, só você falar ali com a sua instituição, no caso, né? Que tiveram algumas, né? Um monte, na verdade. Mas, enfim, tá? Fim do vídeo, né? Finalmente chegando. E o que eu tenho a dizer? Olha, você que não comprou uma Elet 3 ainda e busca algum tipo de ação pagadora de provento, você deveria olhar com muito carinho para ela e talvez até aproveitar nessa semana aí algum tipo de tremedeira na cotação do ativo para pegar um pouquinho mais barato. Você que colocou o seu FGTS em Eletrobras, você não deveria estar pensando em realizar, né? Porque, olha, passou um ano, beleza, né? Um ano aí, se a gente pensar os 42, deixa eu aumentar um pouco aqui o gráfico só para pegar uma aproximação de percentual, são 7% de desvalorização atual. Claro que acho que teve um provento no meio desse caminho, não lembro de cabeça agora, né? Em cima da Eletrobras, tá bom? Mas olha, se até o final do ano, de repente, buscar os 53, nós temos aí 26% de alta em cima do valor, né? Então, assim, seria um ano e meio, mais ou menos, aí, no papo de 25% de ganho para um FGTS que rende 3% ao ano. Isso ou menos, alguma coisa assim, tá? Então, sinceramente, são oportunidades raras, né? Esse papo do FGTS, e a demanda foi tanta, teve rateio, se eu me lembro bem de cabeça, tá bom? Então, você que tem FGTS em Eletrobras, eu não me aceleraria para tirar o capital de lá,
nem depois de uma alta. Sinceramente falando, a busca pelo 53 no longo prazo aqui da Eletrobras, na minha opinião, é para rompimento, né? E o ativo tende a dar altas talvez bem maiores ao longo prazo, com o começo de proventos talvez mais previsíveis e parrudos, que é uma promessa da Eletrobras, né? Óbvio, entre os analistas e etc., entre acionistas, né? Quem acompanha a empresa, tá bom? Então, tanto quem colocou FGTS ou quem é acionista da empresa, diria que é holdar. Para quem, obviamente, não dá para comprar com a FGTS mais, né? Mas para quem pretende ser acionista novamente, diria para comprar na baixa, lembrando que não é uma recomendação, é só uma ideia, tá? De comprar na baixa aqui e aproveitar os preços, tá? Abaixo do 53 é compra ainda, né? É aquele mesmo papo do Banco do Brasil, né? Quando bateu lá no 44,07, né? Venho passando bizu de Banco do Brasil há um tempo. É compra pelos proventos e pro longo prazismo, beleza? Nós estamos enxergando elétricas com baixa demanda e etc. Isso tende a virar no longo prazo. Então, atenção para o LET 3. Deixe seus comentários, seu like, vire membro do canal, hein? Bastante conteúdo. Tamo junto.